Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitariumi e eu tô aqui no Japão. Como vocês podem ver, eu vim visitar o Monte Fuji no dia de hoje. Hoje nós vamos falar sobre como os cientistas pensam. O nosso capítulo é o capítulo 10. E nós vamos falar sobre como que o casal de cientistas, Reiji e Tsunesu Okazaki, que inclusive nasceram e fizeram essa descoberta aqui no Japão, pensaram e determinaram a descontinuidade da síntese de DNA. Então, para isso, eu vou chamar as minhas amigas do Brasil, a Eduarda e a Sara, para explicar um pouquinho mais sobre essa descoberta. Fala pessoal, eu sou a Eduarda e estou falando aqui de Campinas, São Paulo. Para entender um pouco mais sobre como que aconteceu essa descoberta, a gente tem que entender um pouco também a data que aconteceu. A pesquisa do Reiji da Tsuneko Okazaki ocorreu ali na década de 60, onde ainda muitos cientistas acreditavam que a síntese do DNA era feita de forma linear e contínua. Porém, os Okazakis começaram a perceber algumas coisas estranhas que não condiziam com a linearidade dessa síntese. Eles observaram pequenos fragmentos de DNA recém-sintetizados, que futuramente se chamariam fragmentos de Okazaki. Eles perceberam isso em células de bactérias e células eucarióticas. Esses fragmentos possuíam tamanho e sequência específicas. Com base nisso, o casal Okazaki decidiu propor uma descontinuidade na síntese desse DNA, já que eles tinham percebido algumas coisas que não estavam tão certas. Eles sugeriram que a replicação do DNA ocorria de forma curta e descontínua, e posteriormente eram ligados para formar a cadeia completa. E tudo bem, mas vamos detalhar um pouco mais essa história e aprender um pouco mais como foi. Existia um erro fundamental no modelo de Watson, Crick e Rosalind Franklin. Mas o que é esse erro e como é que isso ocasionou na futura descoberta da descontinuidade da síntese do DNA? Vamos ver. Oi gente, eu sou a Sara e eu vou continuar um pouquinho dessa conversa com vocês. Para isso a gente vai entrar lá no estúdio, venham comigo. O modelo requer e o trabalho de campo demonstrou que as fitas de um DNA de dupla hélice são antiparalelas. Isso significa que uma das fitas vai de 5' para 3', enquanto a outra fita vai de 3' para 5'. Sendo assim, no final de uma hélice, uma das fitas tem a extremidade 3' livre, enquanto a outra fita tem a extremidade 5' livre. O modelo também sugere e o trabalho subsequente demonstra que a replicação do DNA ocorre abrindo a fita, fazendo com que cada fita sirva de molde para uma nova fita filha. O problema é que todas as polimerases descobertas adicionam bases apenas na extremidade 3' da fita. Apesar de toda a intensa pesquisa feita na década de 1960, nenhum pesquisador foi capaz de demonstrar alguma polimerase que adicionasse bases nas extremidades 5' da fita. Portanto, não ficou claro como o DNA conseguiu sintetizar a fita de 3' para 5'. E, no entanto, o DNA é sim replicado. A replicação, apesar de não demonstrar nenhum problema para E. coli, era sim um problemão para todos aqueles geneticistas que tentavam entender como isso podia ocorrer. A alternativa à aparentemente inexistente polimerase 5' parecia tão bizarra e tão desacordo com a simplicidade do modelo de Watson-Crick que poucos queriam aceitá-lo. Era possível então que a polimerase que sintetiza de 5' para 3', normais como a poli-3, sintetizasse também a fita que vai de 3' para 5' se esse processo de síntese fosse descontínuo. A ideia era que, à medida que a polimerase fosse sintetizando a fita de 5' para 3', acrescentando bases às extremidades 3' e alongando essa fita, a outra fita ficaria nua, ou seja, sem processo de síntese. Periodicamente, no entanto, a polimerase poderia percorrer essa fita nua de 5' para 3', utilizando-o como molde para sintetizar um fragmento de DNA. O fragmento poderia então ser unido ao resto da fita por um enzima ligase, sintetizando assim uma fita de 3' para 5'. Esse tipo de mecanismo de voltar e preencher, embora desajeitado e aparentemente ineficiente, provou representar o verdadeiro estado das coisas. Os experimentos feitos pelo casal Okazaki com outros colegas em 1968 mostrou claramente a existência de fragmentos de 1.000 a 2.000 nucleotídeos, chamados fragmentos de Okazaki, durante o curso da replicação do DNA, fragmentos que mais tarde foram incorporados às cadeias normais do DNA. Em estudos posteriores, foi até possível ver com um microscópio eletrônico que uma das fitas filhas por trás da polimerase era de fitas simples, por aproximadamente o comprimento postulado do DNA.
Para acompanhar o curso de replicação do DNA, Okazaki e seus colegas expuseram DNA replicante a pulsos curtos de nucleotídeos radioativos tritiados, de cerca de 5 segundos, seguidos pela adição de um excesso de nucleotídeos normais e frios, ou seja, não radioativos. Esse tipo de experimento de busca por pulso resultou na presença do marcador apenas no DNA que foi sintetizado durante o curto período do pulso. Logo após o pulso, eles isolaram o DNA e separaram as fitas individuais umas das outras em solução alcalina. Os vários pedaços de DNA poderiam então ser separados por tamanho. A solução alcalina de DNA foi colocada em um gradiente de sacarose e girada em uma ultracentrífuga. Foi observado que os pedaços maiores de DNA assentaram mais rapidamente em um experimento de velocidade de sedimentação como esse, no qual a sacarose serviu para estabilizar as separações resultantes até que o investigador pudesse observá-las. Os cientistas então procuraram a presença de rótulo nos pedaços fiados de DNA. A marcação ocorreu em 2 tamanhos, um muito longo e outro apenas em pequenos fragmentos, de 1.000 a 2.000 nucleotídeos de comprimento. Será que os fragmentos menores não foram produtos de decomposição artificial induzidos de pedaços normalmente maiores? Não. Quando o casal Okazaki estendeu a duração do pulso de exposição para 30 segundos, uma fração muito maior do rótulo total acabou em longos filamentos de DNA. Um resultado semelhante foi obtido se o período de cold chain fosse prolongado antes do isolamento do DNA. Claramente, os fragmentos existiram como tal apenas temporariamente e logo foram incorporados aos crescentes filamentos de DNA. Acontece que as 5,3 polimerases normais são responsáveis pela síntese desses fragmentos de Okazaki. O isolamento dos fragmentos e a digestão com 3 exonucleases revelaram que o marcador foi adicionado na extremidade 3 dos fragmentos. Como seria esperado se os fragmentos de DNA fossem sintetizados por poli-3 ou outra polimerase, adicionando bases na extremidade 3OH livre. Finalmente, os fragmentos foram unidos em cadeias de DNA por uma enzima DNA ligase, e os mutantes, que eram ligases negativos, falta de uma ligase funcional, falharam em mostrar a busca por pulso reunido em fragmentos maiores, adicionando bases na extremidade 3OH livre. Finalmente, os fragmentos foram unidos em cadeias de DNA por uma enzima DNA ligase, e os mutantes, que eram ligases negativos, falta de uma ligase funcional, falharam em mostrar a busca por pulso reunido em fragmentos maiores. E foi assim que o casal Okazaki, aqui no Japão, em Nagoya, em 1978, fizeram essa descoberta, que a síntese de DNA não ocorre de forma suave e contínua, mas sim que a síntese ocorre de forma descontínua. Esperamos muito que vocês tenham gostado do vídeo e um abraço para vocês aqui do Japão.